A integral é um procedimento oposto ao da derivada. Ela soma os valores da função em um intervalo, gera uma informação global e cancela as diferenças. Segundo Riemann, a integral é uma soma infinita de infinitesimais. Matematicamente, integrar significa retornar a função ao seu estado primitivo. A integral foi gerada devido à necessidade de calcular a área de regiões com curvas assimétricas. Por exemplo, a área de um gráfico da função f de x ao quadrado é difícil de calcular porque não existe uma ferramenta exata para isso. Outra dificuldade de se lidar era a da distância. Por exemplo, nós sabemos como calcular a distância percorrida por um objeto quando a sua velocidade é constante, mas quando a velocidade não tem um valor constante, não podemos calcular essa distância de uma maneira simples. Antes de utilizar as integrais como conhecemos hoje, utilizávamos a soma de Riemann, que definiu esta seguinte equação, onde a área A, que está sob o gráfico da função constante f, é o limite das áreas dos retângulos aproximantes. Integral definida. A integral definida pode ser interpretada como a área resultante de uma região. Além disso, ela é um valor em seu resultado final, ou seja, não depende da variável x, podendo esta ser trocada por qualquer outra variável sem a alteração do valor da integral. E agora eu vou falar um pouco sobre o funcionamento do sistema cardiovascular e o cálculo da capacidade cardíaca. O sistema cardiovascular funciona da seguinte maneira: o sangue retorna do corpo pelas veias, entra no átrio direito do coração e é bombeado para os pulmões pelas artérias pulmonares, para que ele possa ser oxigenado e fazer as trocas gasosas. Então, ele volta para o átrio esquerdo por meio das veias pulmonares e daí circula para o resto do corpo pela aorta, que é a artéria principal. A capacidade cardíaca do coração é o volume de sangue bombeado pelo coração por unidade de tempo. Isso é a taxa de fluxo na aorta. Agora aqui podemos ver a anatomia do coração. Vemos a veia e as veias aqui que trazem o sangue para o coração do corpo. A aorta, que é a artéria principal. As artérias e vias pulmonares, que fazem as trocas gasosas. E o átrio esquerdo, o átrio direito. Em relação à capacidade cardíaca, ela pode ser definida pela função integral f igual a A sobre a integral de 0 até t de ct dt. No caso, o A é a quantidade total de contraste aplicado e C é a concentração de contraste. Agora, deduzindo a fórmula, o método da diluição do contraste é usado para medir a capacidade cardíaca. Esse é um dos principais métodos. Contraste é um corante. Ele é injetado no átrio direito e escoa pelo coração para a aorta. Ele faz todo o processo que foi descrito no começo. Uma sonda é inserida na aorta e mede a concentração de contraste na saída do coração, em intervalos regulares de tempo durante o intervalo de 0 até t, até que o contraste tenha terminado. O T é a concentração do contraste no instante t. O CT é a concentração de contraste no instante t. Se dividirmos o 0 e o t em subintervalos igual a ΔT, então a quantidade de contraste que circula pelo ponto de medição durante os subintervalos de t igual a ti menos 1 a t igual a ti. É aproximadamente a concentração vezes o volume. Então, CTI vezes F de ΔT, em que o F é a razão, né, a taxa de escoamento que estamos tentando determinar. Então, a quantidade total de contraste é aproximadamente o somatório de I igual a 1 até N de CTI F ΔT. O F sai da fórmula e continua o somatório de 1 de I igual a 1 até N de CTI ΔT. Fazendo o limite N igual tendendo ao infinito, calculamos que a quantidade total de contraste é A igual ao F, a integral de 0 até t, de Ct dt. Assim, a capacidade cardíaca é dada pela função F igual a A dividido pela integral de 0 até t, Ct dt. Agora, por fim, um exemplo, né, de como isso é feito, de como essa integral é aplicada, é no método da diluição do contraste, e ele é usado para medir a capacidade cardíaca. Então, eles aplicam 6 miligramas de contraste e as concentrações de contraste em miligrama por litro são
modeladas por CT igual a 20TE elevado a menos 0,6T. O 0 é menor ou igual a T e o T é menor ou igual a 10. Então, os intervalos é de 0 até 10, na qual T é medido em segundo. Calcule a capacidade cardíaca. A capacidade cardíaca é definida como F igual a A sobre I, sendo A o contraste e o I, que é a integral de 0 até T, CT dt, a concentração do contraste. Então, vamos calculando a integral. O I vai ser a integral de 0 até T, CT dt, vai ser igual ao 20, que sai para fora da integral, que vai ser o C, sai para fora da integral, de 0 até 10, no caso. T, E elevado a menos 0,6 T dt. Então, vamos fazer o DU, né? Então, vamos chamar o U de T e o DU de dt. E depois de dV, o E elevado a menos 0,6T. E o V vai ser menos E elevado a menos 0,6T dividido por 0,6. Aí vamos ter que o I vai ser igual a 20, entre colchetes, que vai ser os limites de integração, menos T sobre 0,6E vezes E elevado a menos 0,6T, menos 1 dividido por 0,36, tudo isso elevado a menos 0,6T. Os limites de integração vai ser 0 e 10, e fazendo os cálculos e botando o limite de integração, vamos ter aproximadamente 54,46. Então, se aplicar na fórmula da capacidade cardíaca, que F é igual a A sobre I, vamos ter que o A vai ser a 6 miligramas de contraste, e o I vai ser o que a gente achou aqui através da integral, que vai ser 54,46. Isso vai dar aproximadamente 0,11 litros por segundo, ou 6,6 litros por minuto de sangue bombeado pelo coração. Também podemos usar em outras aplicações, como por exemplo na eletrostática. Então a gente pode usar a integral, né, para descobrir a distribuição contínua de cargas. Em casos gerais, as cargas elas podem ser distribuídas ao longo de volume sobre uma superfície ou ao longo de uma linha. Também podemos usar as integrais para calcular o vetor intensidade de campo elétrico. Então, o campo elétrico é um estado físico especial existente em um espaço em torno de objetos carregados. E, por fim, para calcular o potencial escalar elétrico, que é uma grandeza escalar que pode ser usada em vez do vetor intensidade de campo elétrico para descrever o campo eletrostático. Bom, neste trabalho, podemos entender o conceito de integral, como ela está presente no dia a dia e como pode ser aplicada nos cálculos da capacidade cardíaca. Além disso, também podemos entender melhor como o sistema cardiovascular funciona.